Olá pessoal, meu nome é Bismarck Silva e bem-vindo ao canal Agronomia Poliglota. E hoje estarei respondendo a pergunta: existe inglês agro? Então, para responder essa pergunta, primeiramente eu te faço uma pergunta: existe português agro? Existe português para agrônomos? A resposta pode ser sim ou não, é um pouco ambíguo, né? Porque se a gente pensar do ponto de vista de vocabulário, ou então do ponto de vista de, digamos, terminologias, nós podemos falar, existe um em português para agrônomos, né? Porque nós agrônomos, quando conversamos um com o outro, só falamos de agronomia. Então, existe isso. Quando vamos conversar com um produtor rural, só falamos termos técnicos que uma pessoa de fora não consegue nem compreender. Vai falar, moço, do que esse pessoal está falando? Coisa tudo técnica, né? Quando você vai vender um produto químico, se você for um representante comercial, você vai conversar com um produtor e vai falar só um palavreado rebuscado, todo em latim, a pessoa vai ficar assim, nossa, tem que ter um português de agrônomo, é como se fosse um dialeto, né? Mas é óbvio que não é verdade, né, pessoal? Que nós temos que entender que agronomia é uma ciência, bem como física, ou biologia, ou até mesmo direito, economia, qualquer área do conhecimento, existe umas palavras ou um vocabulário, existe métodos específico para aquela profissão, para aquela ciência, para aquela disciplina, né, para aquela área de conhecimento. Mas uma coisa que tem em comum entre elas é que quando você foi para a faculdade ou fez um curso profissionalizante, você tem que saber português antes de entrar no curso, antes de fazer a faculdade. Caso contrário, como é que as pessoas vão te explicar aquilo? E para o inglês não é muito diferente. Você não consegue, de fato, já aprender específico para uma área. Então, para tentar explicar isso aqui, eu vou ter que explicar para vocês o princípio de Pareto. O princípio de Pareto, já ouviram falar? Então, esse princípio de Pareto diz o seguinte, que 80% dos efeitos são resultados de 20% das causas. E esse princípio do 80-20, ele pode ser encontrado em várias coisas no mundo, digamos, por exemplo, eu acho que o mais claro é que 80% das riquezas são controladas por 20% das pessoas. Ou então, que em idiomas, vou colocar logo de idiomas, 80% de tudo que pode ser dito, você só utiliza 20% das palavras. E por que isso? Para idioma é fácil de explicar isso. É simples. Porque as palavras que, quando nós estamos conversando, existem certas palavras, um número limitado de palavras, que elas se repetem com mais frequência. Por exemplo, se eu falo a palavra Pareto, é uma palavra que você não vai escutar com frequência no dia a dia. Provavelmente você nunca nem escutou ela. Mas se eu falo a palavra café, ou se eu falo a palavra parede, bola, óculos, são palavras que nós escutamos com frequência, porque são rótulos para coisas do dia a dia, para abstrações como amor, amizade, cabeça, para coisas, partes do corpo, para fenômenos da natureza. Então são coisas que são mais comuns. E onde que eu quero chegar com isso? Quando você vai aprender um idioma, o seu foco principal no começo é desenvolver o que nós chamamos de Core Language, que é basicamente um idioma básico, que é o conjunto dessas palavras mais comuns, junto com as palavras gramaticais, né, que são o que ligam uma palavra na outra, como as conjunções, as preposições. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Para responder isso, pense da seguinte forma. Quando nós estamos aprendendo um idioma, na verdade nós não aprendemos o idioma, nós adquirimos esse idioma. É um processo subconsciente, pelo input compreensível. E o nosso cérebro ele só consegue absorver aquilo que repete. Então, quando você é exposto a um idioma,
As palavras que repetem com mais frequência, o nosso cérebro vai aos poucos fixando ele dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, porque ele repete. Isso vale para qualquer coisa, é a questão da repetição. Quando você aprende uma profissão, você não aprende apenas na faculdade, fazendo uma prova e aprendendo por teoria. Você aprende mais na prática, porque na prática você repete. E esse processo de repetição é o que faz gravar, é o que faz que aquela determinada ação se torne parte de você. Isso vale para o idioma também. Você tem que estar se expondo ao idioma, você tem que estar também, depois de se expor muito, produzindo o idioma. Então, um processo passivo, escutando e lendo, e um processo ativo, que é falar, né? Falar e escrever. Então, onde que eu quero chegar? Então, respondendo a pergunta, inglês agro. Primeiro, você não vai conseguir fixar palavras técnicas se você não estiver utilizando essas palavras técnicas com muita frequência. O que isso significa? Vamos supor, você é um representante comercial de uma empresa. Lá você vai conversar sobre assuntos de agronomia. Mas quando você vai encontrar o produtor ou a pessoa para quem você está prestando o serviço, você não vai chegar lá e falar só termos técnicos com essa pessoa. Você vai perguntar como essa pessoa está, você vai perguntar sobre outras coisas também, você tem que explicar como as coisas funcionam, você tem que explicar como funciona um método. Você não vai simplesmente chegar lá e falar um monte de palavras. Você tem que saber se comunicar. E a comunicação, ela se baseia em duas coisas. Uma é fazer perguntas e outra é entender o que a pessoa está falando com você, as respostas. Então, baseando-se nisso, se você tiver uma dúvida sobre um termo técnico, você pode perguntar. Vamos supor, a pessoa falou a palavra, um produto químico que você não conhecia. Você pode perguntar, vamos supor em inglês, what's the meaning of the product? Qual o significado dessa palavra, desse produto? Ou para que serve esse produto, né? What's the use of alguma coisa? Então, essa pessoa ela vai te explicar o que significa, como é que usa. E você vai entender. Então, o processo de aprendizagem funciona assim, com interação com as pessoas. Não é apenas por aula, não é apenas, sabe? Não é apenas... Você não vai chegar lá com todo esse conhecimento técnico. Mas, novamente, para aprender um idioma, o foco principal é desenvolver a habilidade de fazer perguntas e entender as respostas. Isso nós chamamos de um nível intermediário ou um nível de conversação. Se você chegou no nível de conversação, se você consegue interagir com as pessoas, você pode então se aprimorar num determinado assunto. Mas, novamente, isso não significa inteiramente que você não tenha que se abster de conhecimentos técnicos. Pense da seguinte forma: você pode assistir uma aula, você vai estar absorvendo o idioma, as estruturas gramaticais, as palavras mais comuns, a partir daquela aula, porque te interessa. Então, de novo, o nosso cérebro só consegue adquirir assuntos que nós achamos interessantes. Você pode estar aprendendo, mas, de novo, se você focar muito só em coisas técnicas, isso eu estou falando para as pessoas que estão aprendendo inglês, viu? Se você focar muito apenas em coisas técnicas, isso vai te levar à frustração, porque essas palavras são mais difíceis de serem adquiridas, porque elas não são comuns, você não vai ficar ouvindo elas e você não vai ter tanta oportunidades para usar elas. As pessoas não fazem ideia. Mesmo na profissão de agronomia, você não utiliza palavras técnicas com tanta frequência assim. É uma vez ou outra, mas geralmente boa parte da conversa é sobre outras coisas, é você se conectando com pessoas, e você se conecta com pessoas perguntando sobre a família dela, perguntando sobre os problemas dela e apresentando soluções para essas pessoas. Então, essa é a base de um engenheiro agrônomo, de um profissional de direito, de um advogado, de um médico, é conseguir se conectar com as pessoas, não é simplesmente chegar lá e vomitar um monte de palavras técnicas que você aprendeu num curso. Então, novamente, pessoal, dá para aprender inglês agro? Eu mostro aqui para vocês, eu tenho aula sobre agronomia em inglês, mas o foco principal disso aqui é, novamente,
é você desenvolver a capacidade de compreensão, sobre um assunto que interessa a vocês, seja agronomia, seja ciência, seja religião, seja espiritualidade, seja assuntos mais triviais, uma coisa de uma série, ou uma coisa engraçada, não importa, tem que ser interessante para vocês. Mas o foco principal é você desenvolver a capacidade de fazer perguntas para engajar em conversas. As conversas são o principal, é o que você vai fazer, é o que vai fazer você aprender o idioma por meio de conversas. Então, o foco principal é você estar apto, você ser capaz de manter uma conversa com alguém. Então, novamente, pessoal, só voltando à pergunta aqui, existe o inglês agro? Não necessariamente. Existe palavras em inglês, traduções em inglês, terminologias em inglês da área de agronomia que você pode estar aprendendo, mas o foco principal é conversas. E as pessoas não conversam apenas sobre agronomia. Ninguém vai chegar e ficar só conversando. Vamos conversar sobre agronomia o dia todo. Isso é viagem, viu? Então, não se preocupe tanto com palavras técnicas, não se preocupe tanto com esse tipo de coisa. Se preocupe em desenvolver a comunicação e aprender a fazer perguntas e se interagir com as pessoas. Quando você interage, você pode aprender qualquer assunto, você pode chegar num profissional, uma pessoa que já tem um conhecimento e fazer as perguntas específicas. Você pode estar pesquisando no YouTube, aqui no YouTube, sobre aulas e pode procurar livros. E assim você pode estar desenvolvendo a habilidade profissional numa determinada área. No caso, por exemplo, agronomia. Então, era isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido o que eu falei aqui. Novamente, não se preocupe tanto com termos técnicos e com ideias técnicas. Se preocupe em desenvolver sua habilidade de compreensão e sua habilidade de se comunicar, de fazer perguntas e compreender o que a pessoa está falando. Então, era isso por hoje. Valeu!